Um dia tudo parecia perdido. Um dia tudo parecia perdido. Mas Jesus chegou na sua vida, aleluia. Ele te levantou e hoje parece impossível que tantas pessoas estejam presentes em um culto, mas você deixou as festas de lado, o descanso de lado, a viagem de lado, e você está na presença do Senhor para declarar glória e honra àquele que é digno de toda a nossa adoração. Aleluia, com tudo que você tem. Aleluia, glória a Deus. Somos agradecidos ao Senhor por mais essa noite de primícias, de entrega. Que bom, que bom que vocês estão aqui. Como já foi falado, que bom que vocês deixaram. Alguns, saíram das suas férias, do seu descanso, para retornar para o seu lar, para a sua cidade, para poder estar aqui nesses 7 dias, recebendo uma palavra para o coração, uma direção para esse ano de 2025, porque entendemos que o melhor sempre vem do Senhor, porque entendemos que só Ele pode nos dar a direção para tudo aquilo que precisamos. Amém? Ontem tivemos a nossa primeira noite. Pastor J ministrou sobre o que é primícias, aquilo que significa primícia, trouxe a existência, trouxe ao nosso entendimento. Sei que alguns não estavam ontem, mas tenho certeza que vocês vão poder assistir depois, vai estar liberado lá no YouTube. Assistam, porque foi uma palavra grandiosa para o nosso coração, uma palavra rema, revelada. E para a gente fazer os 7 dias, é muito bom que você escute a palavra de ontem, amém? Porque cada dia a gente está entregando algo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a primícia do servir, amém? Ontem a gente entendeu que primícia é o nosso melhor. Que primícia é tudo aquilo que nós entregamos. Que primícia é o primeiro. E hoje nós vamos falar também que primícia são as primeiras ações dedicadas ao serviço do outro, com foco em amor incondicional, humildade, dedicação e gratidão. O servir é uma primícia, porque ele precisa ser sempre feito com amor incondicional. E sabe qual é esse amor incondicional? O amor de Jesus por nós. Que ele não olha para aquilo que a gente fez, nem para aquilo que a gente faz, mas ele nos ama e deu a sua vida por cada um de nós. E da mesma forma ele nos ensina na sua palavra acerca do servir. E amando incondicionalmente, a gente serve a Deus, a nossa família, aos irmãos, aqueles que nos cercam, aonde a gente trabalha. Amém? E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que está no livro de João, no capítulo 3, versos, vou ler o 4 e o 5, depois a gente vai lá para o do 12 ao 15. Mas vamos começar no 4. Essa palavra fala muito ao meu coração, muito ao meu coração, porque é algo que me traz uma profunda admiração pelo servir. Quando eu escuto isso, então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida,
pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. 12. Depois de lavar os pés de seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavo os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que façam o que eu fiz. Amém? Queridos, antes da Páscoa, antes de Jesus ser crucificado, ele se reúne com os seus discípulos. E estando ali, naquele momento, que eu acredito que desafiador, porque ele sabia que ali, dentre daqueles 12, tinha alguém que iria traí-lo, o qual ele também lavou seus pés. E isso é algo que me toca profundamente, porque eu lavar os pés do meu marido que eu amo, dos meus filhos que eu amo, é muito fácil. Mas você lavar os pés daquele que vai entregar você à morte, daquele que vai trair você, e ele fez isso. E ele fez. Ele fez, e ali ele até fala sobre isso, mas eu nem quis citar, porque o que eu quero que a gente entenda nessa noite é o que nós podemos aprender com essa palavra e com esse exemplo de Jesus. O que eu posso trazer para a minha vida, extraindo dessa palavra, e Jesus ainda dizendo aqui: eu estou deixando um exemplo para vocês. Eu estou fazendo porque eu quero que vocês façam como eu fiz. Eu quero que vocês entendam que isso vai fazer parte da vida de vocês. O servir, ele é primícia, por quê? Porque ele é parte de entrega nossa todos os dias. Nós que somos dona de casa, trabalhando ou não trabalhando fora, nós temos as nossas funções como esposa, de lavar roupa, limpar a casa, fazer comida, deixar tudo organizado. E claro, os nossos maridos muitas vezes nos ajudam com isso. Mas se nós não tivermos amor em fazer isso, em dedicar esse tempo de servir na nossa casa, nós viramos pessoas que murmuram o tempo todo. Nós murmuramos porque nós começamos a pensar assim: por que só eu faço? Por que o Edinho não lava louça? Por que o Edinho não lava roupa? Por que o Davi não faz isso? Por que fulano não faz aquilo? Por que eu tenho que fazer? E começa aqueles questionamentos, a gente começa a questionar e começa a ser juiz e julgar. Aí a gente já começa a julgar. E aí a gente já faz um julgamento. E aí a gente já traz uma sentença. Mas o servir, ele precisa ser feito com amor, independente do trabalho que eu estou exercendo. Seja ele nesses afazeres rotineiros, cotidianos, na nossa casa, desempenhando um papel com os nossos filhos, com o nosso marido, o marido com a esposa, com os nossos pais, com aqueles que nos cercam. Nós precisamos sempre ter no nosso coração a humildade de Cristo. Porque Ele tirou a capa e Ele disse: eu sou Senhor e Mestre.
Mas ele tirou aquela capa, colocou a capa de lado, amarrou uma toalha na cintura, pegou uma bacia, encheu de água. Ele não pediu para alguém ir lá encher a bacia de água. Ele encheu a bacia de água e ele se prostrou na frente de cada um daqueles 12 homens e começou a lavar os pés daqueles homens. E ele lavava, ele só não lavou e disse: agora você seca. Não, ele lavou e ele secou. E isso me ensina o quê? Que eu não preciso fazer só aquilo que eu estou vendo e que é necessário. Eu posso ir além. O meu servir pode ir além. Eu posso surpreender o meu marido, eu posso surpreender meus filhos, eu posso surpreender na minha casa. Eu posso surpreender aqueles que eu amo e que me cercam, e os que eu não amo também. Porque o exemplo não foi só, não que Jesus não amasse Judas, porque eu acredito que ele amava, mas não foi só para aqueles que o agradavam e faziam aquilo que ele queria. Eram para aqueles que também iam trair. Então vai ter pessoas que nós vamos estar servindo, dando o nosso melhor em amor, o nosso melhor nas ações, nas atitudes, no serviço. E vai acontecer alguma coisa que vai nos desagradar. Mas nós não podemos esquecer que a nossa primícia é uma entrega. E ontem eu entendi que a entrega é o nosso melhor. Eu entrego o meu melhor para aqueles que estão em minha volta. Por quê? Porque eu estou seguindo um exemplo de Jesus. Eu continuo fazendo aquilo que ele disse. Eu te dou como exemplo. Eu te dou isso como exemplo. Agora você faça. Seguindo para mim não perder. Tem uma palavra em Marcos 10:35 que Jesus fala assim. Jesus senta e chama os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Olha só. Porque o que eu entendo aqui? Todos nós queremos ser servidos. A gente gosta de mandar. Por exemplo, eu vou lavar os pés aqui dos meus pastores. Eu vou dizer lá: enche a bacia de água lá para mim, por favor, e traz aqui que eu quero lavar os pés deles. Fulano, traz a toalha. Aí eu entendo que ele diz para mim, lá em Marcos: se você quiser ser a primeira, deve ficar em último e servir a todos. Porque para Jesus, o menor é o maior. Para Jesus, a ótica de Deus é diferente da nossa ótica. Nós enxergamos os grandes, ele enxerga os pequenos. Ele enxerga aquele que nós não enxergamos, mas ele enxerga. E ele extrai. E eu vejo muito aqui na igreja, no servir isso. Que às vezes a pessoa chega quietinha ali, até um pouco intimidada. Mas quando ela coloca a mão no arado, quando ela começa a servir, gente, vem uma autoridade, uma unção sobre aquela pessoa. E ela vai arando aquela terra. E ela vai fazendo. E você fala assim: uau! Aonde estava essa pessoa? Porque é o amor, a humildade, o entendimento do servir, o entendimento de ser pequeno, de diminuir. Aí eu vou um pouquinho mais para frente, em Marcos 10:45. E Jesus fala assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meu Deus, gente. O Filho do Homem
o Filho de Deus, o próprio Deus na terra, que podia ter tudo aos seus pés, os maiores mordomos, os melhores trabalhadores, mas ele disse: eu vim para servir. Porque se, e na sequência a gente vai ouvir isso, o galardão está para quem serve, a recompensa é para aqueles que servem. E ele fala: eu vou recompensá-los. Então eu estou muitas vezes trabalhando na minha casa, estou ali dando o meu melhor, e eu penso: poxa, nem salário eu tenho, eu não ganho nada para fazer esses serviços, principalmente nós, dona de casa, que são serviços rotineiros que a gente fala, né? Todo dia a gente tem os mesmos serviços: organizar a casa, cuidar da roupa, fazer a comida. Mas eu quero dizer para ti que você cria memórias. A Radassa casou e um dia ela colocou a mesa e ela mandou uma foto para mim dizendo assim: levando o seu legado adiante. Porque ela via uma mesa posta sempre. Ela nunca viu ela não ter uma mesa posta. Ela via sempre uma mesa posta. Então, quando ela fez a primeira mesa para ela e para o marido dela, ela me mandou uma foto. E eu registrei isso. Falei: Deus, obrigado. Porque tantas vezes eu acho que ninguém está vendo, que ninguém está sentindo. Mas isso é resposta. Porque Jesus diz: siga os meus passos, siga o meu exemplo. Se eu fizer, os meus filhos irão fazer, os meus netos irão fazer, e vai continuar. O servir vai continuar sendo feito com amor, com dedicação. Jesus fala, e eu acredito que ele já fala isso, que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E eu acredito que ele fala exatamente que os ceifeiros são poucos porque muitos não gostam de colocar a mão no arado. As pessoas, elas querem o poder, elas querem os títulos, mas elas não querem o serviço. Para chegar ao poder e ao título, vai ter todo um serviço. E quem está no poder vai servir mais do que aquele que está lá embaixo. A gente fala aqui na igreja que a nossa pirâmide é invertida. Aqui está o povo, aqui está nosso staff, os nossos obreiros, e os pastores estão lá embaixo, porque nós somos os primeiros a servir. Nós somos os primeiros a entregar para vocês. Porque quando a gente chega aqui na igreja, e hoje eu estava listando, nós servimos em casa, porque tudo começa na nossa casa. Amém? Tudo começa na nossa família. O servir começa lá. Não adianta eu não servir na minha casa, mas querer pedir para servir aqui na igreja. Aí o que acontece com a nossa família? Vê você servindo aqui na igreja, fazendo aqui na igreja, eles querem mudar para a igreja. Ah, eu vou lá para a igreja, porque lá eles fazem, lá meu filho faz, lá ele varre, lá ele limpa, lá ele tem alegria. Mas aqui em casa, se eu mando meu filho lavar uma louça, ele já xinga, ele já fica bravo, a louça já fica na pia. E outro dia eu até vi um testemunho de um pastor. Filho, vai lavar louça. Já vou, pai. Passava uma hora por ali. Ô filho, você não lavou a louça? Eu já vou, pai. Aí passou um tempo, o filho falou: ô pai, eu queria um iPhone. Já vou, filho. Como assim? Ah, não é isso que você fala para mim? Ele usou a mesma técnica para o filho entender que não é que precisa ser imediato, mas que passa 1 hora, 2 horas, 3 horas e a louça continua lá.
o pai ou a mãe vão fazer. Mas que nessa noite nosso entendimento chegue, e chegue ao nosso coração, que um lavar a louça, que um passar uma vassoura na casa, que eu tirar um pó de um móvel, que estender uma roupa, recolher uma roupa, que todos possam se movimentar e servir dentro de casa. Que todos possam agregar, os filhos ajudando os pais. O pai vendo a mãe, às vezes atarefada, fazendo comida com a criança no colo, e está ali mexendo na panela, com outro pé balança ali já o carrinho, que já colocou no carrinho de novo, aí já vai lá na máquina, já tira a roupa, já estende, e daí já vem, e de novo, ai meu Deus, já queimou meu arroz. E às vezes o pai está por ali, está vendo ela naquela loucura toda, e ele está caixeando nada. Aí nessa hora, dá um start no papai, no marido. Poxa, minha esposa precisa de ajuda. Vai lá, ou estende a roupa, ou pega o bebê, mas diz: eu estou aqui, eu vou servir, porque eu amo servir, porque servir agrada a Deus, e eu quero agradar a Deus com o meu serviço. Eu quero agradar a Ele fazendo o meu melhor. Aí depois a gente vem para a igreja, porque a gente entende que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Aí eu vou dizer para vocês: começa a igreja, limpeza do templo, estacionamento, recepção, som, luz, mídias, toda essa parte de tecnologia, transmissão. Quando tem café, qualquer outra coisa, preparar as refeições. Todo culto, organizar a igreja para os cultos. Preparar uma mensagem para vir trazer para vocês. Preparar a palavra. Fazer uma decoração. Os intercessores que chegam 1 hora antes. A parte de oração. A parte de música. A parte de canto. A parte de ensinar a palavra, como já falei. Aí tem as coisas externas. Visitar os doentes. Fazer aconselhamento. Ouvir as pessoas. Ensinar as crianças, ministério infantil. Os adolescentes. Os jovens. Os adultos. Os idosos. Ajudar os necessitados. Dar apoio emocional às famílias. Ajudar nos eventos comunitários. Tudo isso faz parte da igreja. Tudo isso faz parte de uma grande seara. Tudo isso faz parte dos ceifeiros que estão aqui nessa noite. Precisamos, eu e você, precisamos orar. E encontrar, ou melhor do que encontrar, ir de encontro à necessidade e servir. Se doar. Se entregar. Servir não é apenas uma ação, mas é uma atitude. Você precisa se posicionar e dizer: eu quero servir. Assim como você vai fazer na sua casa, você vai fazer aqui na igreja. Eu quero servir. Eu quero cuidar dos carros quando eles chegam, dar boa noite, dizer para aquela pessoa que Deus ama ela. Eu quero dar um abraço ali na recepção para aquele que entra. Eu quero vir fazer a parte de organizar antes do culto. Quero fazer a parte do clean dessa igreja e deixar a igreja cheirosa e limpa. O servo não busca poder, mas ele busca humildade. Aquele que serve, ele não vai buscar o poder. Ele vai buscar ser humilde. Porque Jesus em todo tempo ele dizia que precisamos ser humilde como Ele é. Ele sempre deu essa condição da humildade. Seja humilde. Porque a nossa humildade
vai fazer nós fazer as coisas que nós achamos que nós não precisamos muitas vezes fazer. E entender que tudo faz parte daquilo, do processo, para aquilo ficar lindo e maravilhoso. Do trabalho menor ao maior. Daquele que limpa do que aquele que prega. Jesus vê todos do mesmo jeito. Não tem maior ou menor para Ele. Ele olha para nós da mesma forma. Amar precisa ser um fundamento no servir. Porque se você não amar, você vira um murmurador. Você murmura o tempo todo acerca de tudo. Se está em casa, vai murmurar em casa. Se está na igreja, vai continuar murmurando. Porque isso está muito sujo, porque ninguém cuida, porque largam as coisas assim, porque larga as coisas ali, porque faz desse jeito, porque faz do outro jeito. E ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, cada um tem um entendimento, cada um tem uma limitação, tem. E é isso que nos completa. É isso que forma uma equipe. Um gosta de limpar as coisas bem pequenas, o outro já gosta de jogar água, outro já gosta de passar pano. E assim vai se completando um conjunto para que tudo funcione. Tanto na igreja, como na sua casa, como na sua empresa. O servir estar em todos os lugares. E uma coisa que é essencial para o servir é ter alegria. Não acordar, ó vida, ó azar de novo, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Ai, Jesus, não aguento mais. Ai, meu Deus, ai. E vai pesando, vai ficando. Quanto mais tu reclama, mais peso você tem. Porque é o que você está atraindo. Com alegria, glória a Deus, eu tenho uma casa para limpar. Glória a Deus, eu tenho uma roupa para lavar. Glória a Deus, eu tenho uma comida para colocar nessa panela. Glória a Deus, eu tenho condição, eu tenho duas mãos, eu enxergo, eu me movimento. Glória a Deus. A gratidão no servir desata as bênçãos do céu sobre a sua vida. Sabiam? A gratidão no que você faz abre as janelas do céu sobre a sua vida. Então, ter alegria no servir. Colossenses no capítulo 3 diz: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não as pessoas. Por que a gente escuta isso? Por que Paulo diz isso? Porque ele quer que eu olhe para a Tassi, mas eu não veja ela, eu vejo o Senhor. Que eu olhe para o Joaquim, eu não vejo Joaquim, eu vejo o Senhor. Que eu olhe para o meu esposo, eu não vejo ele, mas eu vejo o Senhor. Porque se eu começar a ver o Senhor naquilo que eu estou fazendo, eu não vou ficar criticando. Ah, mas a Tassi não faz, por que eu tenho que fazer? Ah, meu marido não faz, por que eu tenho que fazer? Não, eu estou dizendo, não, eu faço porque eu amo a Deus. Porque eu entendo que eu estou agradando a Deus. E se eu fizer ela, eu estou demonstrando o amor de Deus. E manifestando nessa atitude o meu amor por ela. E ela vai sentir o amor de Deus através da atitude. Porque o servir, ele é uma linguagem de amor. Das 5 linguagens, ele é uma linguagem de amor. Então você está manifestando o amor. E por que o servir inclui tantas coisas maravilhosas que a Bíblia diz? O servir inclui paz e alegria. Em João 13:17, na sequência dos versículos que nós lemos no início, Jesus fala: já que vocês conhecem essa verdade,
serão felizes se a praticarem. O que Jesus faz? Lavou os pés dos discípulos, secou os pés dos discípulos, falou: como eu lavei, quero que vocês continuem fazendo, continuem servindo. Aí ele vai mais adiante e fala: eu estou deixando um exemplo. Aí ele termina dizendo isso: já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Vai trazer alegria. Amém? Na sequência, servir cria uma rede de apoio e cuidado. Gálatas 6:2 diz assim: ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Amém? Não sou eu que estou falando, gente, é a palavra de Deus, está lá em Gálatas 6:2. Ajudem uns aos outros. Em Hebreus 13:16 diz que servir traz crescimento espiritual e fortalece a nossa fé com relação a Jesus. O que diz lá? Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Aleluia! Quando você serve, você agrada ao Senhor. Ele disse: eu me agrado porque eu deixei um exemplo e você está seguindo os meus passos. Em 1 Coríntios 13:3 diz que servir é total amor. Porque diz assim: poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, isso não me adiantaria de nada. Fez entender? O amor é fundamental. É fundamental. Servir gera compreensão e empatia pelos outros. Filipenses 2:3-4 diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também o dos outros. Oh, meu Deus, faça sempre sem querer receber nada em troca. Faça sempre sem querer que o outro faça para você. Se doe, se entregue, sem querer que o outro entenda e faça como você está fazendo. A Bíblia já é clara que tudo aquilo que tu plantar, tu vai colher. Então faça a tua plantação. Decida fazer a plantação do servir. Decida fazer a plantação de entregar o teu melhor. Na tua casa, na tua empresa, na tua igreja. Decida se mover por aquilo que Deus te ordena fazer. Decida fazer aquilo que Jesus disse: siga os meus passos e eu os recompensarei. Quem serve tem recompensa nos céus. Oh, glória a Deus. Vou ver se eu já me estou no meu tempo. Colossenses 3:24, para nós encerrar. Lembrem-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo. Oh, glória a Deus. Pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Amém? Façam com amor, dedicação. E o amor precisa ser incondicional. Incondicional não é aquilo que a pessoa merece. Porque o incondicional é além, não tem nada, não tem uma condição para mim fazer. Eu só faço. Eu só dou. Eu entrego. Eu sirvo. Porque eu entendo que Jesus disse para mim fazer.
E se Ele está dizendo que é para mim fazer, eu vou fazer. Porque eu sei que eu terei a minha recompensa. Plantando, colherei aqui. Plantando, colherei nos céus. Plantando, colherei na minha família. Verei os frutos. Porque nada melhor do que você se entregar, como a gente ouviu ontem. A gente entregar a nossa primícia com amor e com o coração. Entregue com todo o teu coração o teu servir, aonde você estiver, e receba da parte de Deus, e ainda aqui na terra, bênção sem medida. Se coloquem de pé, igreja.